Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo um bate-papo aqui muito especial de ex-endividada de quase R$ 100.000 para uma pessoa que não deve nada. Então, de devedora de quase R$ 100.000 aos bancos, a uma mulher livre das dívidas. Então, hoje eu quero conhecer um pouquinho. Nós vamos mudar o nome dela. Por quê? Porque muitas vezes quem tem dívidas fica com receio, não quer aparecer, e eu super entendo isso. Então, nós vamos mudar o nome dessa minha cliente, que esteve comigo. Eu fui olhar e fiquei assim, gente, foi em 2023, e hoje nós estamos aqui batendo esse papo novamente. Então, vamos lá, Letícia. Como foi que a Letícia chegou até mim, né? Quem é a Letícia e como foi que você chegou até mim? Bom dia, tudo bem, Aline? Ótimo. Foi o seguinte, eu cheguei até você depois que eu não tinha mais alternativas, né? Eu estava com o meu cartão de crédito Nubank sem limite e sem condição de pagar. Estava com o meu cartão do Itaú também sem condição de pagar, né? Já estava com algumas faturas atrasadas. E, consequentemente, o meu LIS, né, o cheque especial, também já tinha estourado. Então, eu me vi ali sem condição nenhuma de continuar. Entrei no desespero, porque até então eu estava vivendo do cheque especial. Então, o salário caía, eles tiravam o que eu devia e eu ficava com a sobra, né? Só que isso todo mês ia aumentando, porque o juro aumenta, né? Do cheque especial. Então, eles pegavam, além do que vamos supor, se eu estava devendo 6.000, eles pegavam 6.000 mais 1.000 e tanto de juros. Então, Valor todo mês bruto. estava sobrando menos e foi onde que estourou o meu limite do banco. Então, eu me vi sem condições sem uma saída, sem uma estratégia, e aí você percebe que a gente realmente não sabe conduzir, né? Quando a gente chega, e nem para chegar nisso também você não tem conhecimento do seu próprio dinheiro, né? Então foi aí que eu procurei ajuda, com muita vergonha, porque a gente fica, né? Eu ia E pontuar aí justamente sobre isso, tá, Letícia? Sobre essa parte da vergonha. Comenta um pouquinho, porque eu sei que você já me seguia no Instagram, mas você ficava com vergonha. Comenta um pouquinho sobre isso. a gente fica com vergonha porque é como se fosse uma fraqueza, medo de julgamento da família, medo de julgamento dos amigos. Então você vai vivendo de fachada, né? Vai tentando manter sua vida que você levava, mas com aquela angústia e aquela vergonha mesmo de falar assim, olha, eu preciso de ajuda, né? Então, assim, foi hoje eu me arrependo, na verdade, porque eu acho que se eu tivesse passado, o que me segurou a demorar a procurar ajuda foi a vergonha. Se eu tivesse passado por cima dela e tivesse ido antes de estourar meu cartão, vamos supor, estourar o meu limite, eu acredito que eu tinha tido resultados melhores ainda. Mas Mas nunca é tarde. é, o que me segurou foi a vergonha mesmo. E aí, alguém da sua família, alguma pessoa conhecida, sabia do que você estava passando? Não, ninguém. Segurar isso sozinha não é fácil, né? Não, não é, porque aí você, é igual eu tô falando, você fica com vergonha de falar e com vergonha de julgamento, né? Sua doida, sua irresponsável, Você chegou até aqui desse jeito. compulsiva, desse jeito. Aí Entendo. você fica com medo do julgamento, porque você sabe, no fundo você se conhece, você sabe no fundo aonde você errou, mas aí você não tem força, não tem estratégia, não tem o ponto, nossa, eu preciso começar por esse ponto. Você fica cega, você não sabe por onde que você começa, né? E E como que foi durante esse processo de mentoria? Conta um pouquinho como é que foi, o que que você fez. Quero que você me fale um pouquinho. durante o processo da mentoria, eu acho que o grande diferencial foi ter paciência. Você me ensinou a ter paciência, né? Principalmente a lidar com os bancos, né? Porque eles pressionam a gente de uma forma terrível, né? Eu recebia mensagem falando que ia para processo, uma coisa assim, né? Para Oficializar a dívida. isso, oficializar, e você fica
transtornada. Fora que você só vai aumentando. Igual eu acho que a minha dívida, meu cartão, meu LIS, o cheque especial era tipo 21 mil, 18 mil, passou para sei lá quanto. Então você fica desesperado, você acha que você tem que pagar a qualquer custo. Então Seu você. LIS, ele chegou a 49.384,13 num print que você me mandou, que eles estavam Foi. te cobrando. Isso, e sendo que o meu limite era 17. Olha só Entendeu? como é que Então chegou, você né? entra em desespero, porque aí você vai pagar o juro de 2 cartões e o juro do LIS, né? E aí você me ensinou a ter paciência para negociar com o banco. Eu acho que isso foi para mim o essencial. Não foi fácil, porque assim, cada dia, cada consulta, né? Que a gente tinha, cada encontro semanalmente era assim, além do céu, eu tô desesperada. Não, calma, que é assim mesmo. Vamos fazer o que você consegue fazer agora. E o outro passo foi a meu favor que eu tinha, que até você me aconselhou, mas graças a Deus o que eu consegui fazer foi tirar o meu salário do banco que eu estava devendo. Então, passei para outro banco, né? Você me aconselhou, passei a receber em outro banco só uma conta salário, para eu poder ter o meu salário para começar a pagar as contas vitais que você falava, né? Que era, né? Água, luz, essas coisas. O que eu Tirar o poder do banco, né? tirar o Porque poder o do banco. poder do seu dinheiro estava nas mãos do banco. Ele que estava fazendo o que ele queria ali. Porque eu nem tinha essa noção, né? Nem pensei nessa estratégia de tirar o meu dinheiro. Mas se a empresa que eu trabalho deposita no banco e tal, será que eu não posso tentar outro banco, só uma conta salário? Foi o que nós fizemos. Que foi o que me deu, né, uma abertura aí para gente trabalhar com o que eu tinha, e cada semana era um aprendizado, né? Eu não tinha noção de reserva de emergência, eu não tinha noção de imprevistos, né? Vamos supor, se eu ganho X, quanto desse X que eu posso comprometer, né, com meu aluguel, com a minha água, né? E Então, não tinha com noção disso. lazer, até o Com lazer, né? lazer, com lazer, com estudo, eu não tinha noção nenhuma. E qual que foi a ferramenta que você mais gostou? A ferramenta que eu mais gostei foi as planilhas, né? Porque você fez umas planilhas para mim com o salário que eu ganhava e as porcentagens. Então, assim, porcentagem do que eu Os envelopes. dos envelopes foi. E então, assim, a minha reserva para o lazer, né? Para as compras do dia a dia. Então, assim, foi o que mais me salvou, foi isso aí. Saber separar o dinheiro nos envelopes, né? As prioridades do dinheiro. Ótimo. E aí eu quero que você conte um pouquinho dos resultados. Como é que estão as coisas hoje para você? Então, eu nem lembrava, nossa consulta foi em 2023. 2020, de 2022 para começo de 2023. Então, aí em 2023, em 2024 eu paguei a primeira dívida, né? Então, por isso que eu bato na tecla, a paciência e a tranquilidade, sem a consultoria eu não teria conseguido. De antemão, eu já vou até falar, porque você falava assim, Aline, eu não aguento mais, eu vou pagar esse valor, eu vou parcelar, eu vou fazer. Eu falava, Era, peraí, vamos, era, né? Não foi assim? era. E aí, em 2024, eu lembro que nós pagamos a primeira dívida, que foi o do cartão do Pagou à Itaú, vista. que eu paguei à vista. Por quê? Porque lá eu já estava fazendo o seu planejamento. E lá no seu planejamento, nos envelopes, tinha a reserva para pagar a dívida, né? Então, você falava assim, vamos guardar, vamos fazer, cada mês você vai tirando, e aí, quando tiver uma oportunidade bacana, que você tiver o dinheiro, aí a gente vai quitando, né? Então, a primeira oportunidade foi do cartão de crédito, que eu acho que estava já em 8 mil e tanto, né? Isso. E aí eles fizeram uma proposta para mim, várias propostas, na verdade, eles não fazem só uma, né? Eles fazem várias. E todas as vezes que eles ligavam, eu falava, ó, eu tenho sim, eu sei, eu não tenho condição de pagar. Tudo você me orientando, né? Porque a gente não tem essa sabedoria para falar com o banco. Eu falava para eles, A gente falava não assim, quer nem ó, atender.
Não, a gente não atende, né? E aí eu falava assim, ó, eu tenho consciência, eu sinto, eu não consigo pagar agora. O que eu tenho para pagar é R$ 1.000. Aí eles falavam, não, não, então tá bom. E aí, em uma dessas negociações, eu tinha mais do que conseguido guardar mais do que eles propôs, e a gente entrou em 2.200 e pouco, de 8.000 e tanto, né? R$ 2.744. Isso, foi a primeira dívida. Então, fiquei muito feliz. As outras, aí do LIS demorou mais um pouco. Do LIS foi até final de 2024, as negociações, as ligações, as ameaças, né? Eu falo ameaça porque pra gente é uma ameaça. Falar que vai levar pra júri, né? Forma que eles falam, né? E aí foi muito difícil. Eu já tinha terminado nossa consultoria e eu ainda te mandava, né? Aline, eles Exatamente, estão em acompanhando. cima. E aí, até que entrei numa negociação que foi favorável. E para mim, naquele momento, eu conseguia parcelar, né? Porque nem sempre a gente consegue pagar tudo à vista. Então, assim, para mim foi favorável pagar parcelado. A proposta deles foi favorável para mim, mediante ao montante do dinheiro, né? Não, e outra coisa também, vale até lembrar aqui que a gente anotou, eu anotei isso e a gente tinha conversado. Você pagou a menos do valor da dívida, mesmo sendo parcelado, porque você teve paciência de Isso. aguardar a melhor negociação. Isso, porque na verdade o LIS eu devia 17 mil, né? E agora parcelado vou pagar 9 mil. Então eu tô pagando 9.150. isso, eu tô pagando uma parcela tranquila que cabe dentro do meu orçamento e tô, como diz, nessa parte aí, né? Ok com o banco, né? Já tá finalizado. Então, Vamos lembrar que faltam 3 parcelas para finalizar. Acho que a gente estava fazendo as contas, acho umas 3 ou 4 parcelas, né? isso, 3 e 4, isso mesmo. Muito, Exato. assim, então, muito, muito feliz. Nossa, sabe? É como se tirasse um peso das costas, né? E a do Nubank foi a mais difícil e o juro mais abusivo que foi. Que a minha dívida inicial era 4 e pouco. 3 e pouco, 4 e pouco, eu não lembro bem, você tem anotado aí. E aí chegou a quase 100, 50, 60 mil, não foi? Teve uma mensagem que você recebeu, que essa eu nem coloquei ela. Você recebeu uma mensagem de 90 e poucos mil. Mas Foi. o que eu contabilizei mesmo, que eles chegaram te cobrando R$ 43.795. Foi. Aí essa do Nubank, eu também fechei ela na virada do ano, praticamente. Foi em novembro. Dezembro, novembro de 2024. Entrou num acordo e aí eu fiz 12 parcelas de 202, ou de R$ 201. Então, assim, eu vou Ficou pagar um menos valor do de que o 2.423 reais. isso. E o que eu tava devendo inicialmente era mais do que isso. Então, eu tô pagando abaixo do que eu realmente devia. Mas Então, eram os outros juros, deu uma, né? Como se diz, teve muita coisa por trás disso também, né? foi. Então, assim, porque eu já vinha pagando em atraso, então juro, naquela outra fatura já tinha um juro. Então, enfim. Mas eu ainda até coloco lá como principal, né? Isso. Mas eu acho que se eu posso resumir tudo numa palavra, é paciência. Agora eu quero que você dê um conselho para quem está querendo entrar, para uma pessoa que está querendo entrar no processo de mentoria. Qual que é o conselho que você dá? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer que não deu conta, que dizer que realmente não soube administrar o seu dinheiro, que não teve conhecimento, porque nós não temos mesmo. Eu acho que deveria ser educação financeira, deveria estar nas escolas, né? Porque igual eu que comecei a ganhar pouco, fui aumentando, aumentando e achei que estava ganhando bem demais, né? E poderia, se eu ganhasse X, eu poderia gastar 2x, porque eu tinha cartão de crédito, então não é bem assim. Então, não tenha vergonha, porque nós ainda mais da nossa geração aí, né, dos 30, 40 anos, a gente não teve educação dos nossos pais,
né, nas Com certeza, os nossos escolas. pais também não tiveram e não passaram Não isso para nós tiveram, também, então né? não tem como cobrar deles isso. E a gente aprende Aham. mesmo, né? E então não tenha vergonha, o quanto antes, não deixe estourar tudo igual eu deixei estourar, né? Ficar sem opções. E quanto antes entrar, melhor é. Se você entrar mais, eu tenho certeza que se eu tivesse entrado meses atrás antes, meu resultado ainda ia ser melhor. Mais rápido, às vezes, mas Mais nunca é tarde. Eu rápido. sempre falo isso, tá? Nunca é tarde. Nunca é tarde, mas assim, eu acho que eu teria finalizado mais rápido, né? E é a Uhum. angústia. E também eu acho que nada vale a angústia, né? Então você tira essa Noites mal angústia mais dormidas, né? rápido. Isso. Então, esse é o meu conselho para você que está com dificuldade, que está com dívidas. Pensa em tirar esse peso o mais rápido possível. E é só, como diz, é só tendo uma ajuda de uma pessoa que sabe te direcionar, que eu falo que a sua consultoria, ela não é só prática, né? Acaba que tem até um pouco de psicologia aí, porque a gente aprender a ter calma, né? A não se apavorar quando o telefone toca e o número é desconhecido, você sabe que é de banco, e aquilo trazia uma angústia. No final, eles já estavam ligando e eu, faz parte. E aí você atende numa calma, fala, ó, sinto muito, eu sei, mas eu não tenho condição de pagar. Quando eu tiver, estou me preparando para isso. Hoje eu tenho isso, né? Então, eles vão negar, mas eles vão saber que você está querendo pagar. E eu acho que isso Justamente. ajuda também de uma forma, né? Então, eu vou até colocar aqui. De R$ 96.428 que você devia, você pagou R$ 14.318,57. Você teve uma economia nas suas dívidas de 85%. É muita coisa. O resultado seu foi É muita incrível. coisa. É muita E aí coisa. eu te digo, parabéns. Obrigada, eu que te agradeço. E mais uma coisa também, quando eu procurei a mentoria, eu só pensava assim, como que eu vou pagar a mentoria? Tá boa. Aí eu falava assim, gente, mas como que eu vou tirar a parcela da mentoria? Essa parcela vai me fazer falta. Gente, e não fazia. Era impressionante, porque assim, Cobrava dinheiro, né? nossa Por senhora, cada envelope. e cada envelope. O primeiro passo, né, foi o do salário, né, que eu acho que foi o X da questão, eu ter meu salário de volta. Então, ou seja, pagar a mentoria fazia parte de uma prioridade. Então, tava lá no envelope. Então, eu não contava nem com ele, né? Porque eu acredito também que seja uma das preocupações das pessoas é essa, né? Como que eu vou Com pagar a certeza. mentoria, né? Justamente, se eu não estou conseguindo pagar nem minhas contas, minhas dívidas, aí as pessoas falam assim: eu vou fazer mais uma dívida? E não é uma Desse dívida, né? jeito. Não é, não é. Então não tenha medo. Pode procurar a Aline que você vai conseguir pagar. Você vai conseguir pagar. Então, assim, Aline, eu só tenho mesmo a agradecer. Hoje, graças a Deus, eu ainda não tenho cartão de crédito. Porque também, comprar à vista também é um vício, né? E é um vício, você fala assim, ai, parcelar, não, né? Então, assim, eu ainda vivo sem cartão de crédito. Lógico, eu sei que eu tenho que ter consciência que eu quero ter, porque, né, a gente precisa, a gente, né? Mas com moderação, não quero também um limite exorbitante igual eu tinha, mas estou conseguindo hoje voltar a ser cliente que eu era no Itaú, então, né? Eu tô fiel à minha dívida lá. Então, assim, já voltei a conseguir economizar. Hoje eu economizo, não jogo na poupança, eu jogo no CBD. Então, fui atrás, fui estudar o que é renda fixa, o que é CDB, o que é LDC. Fui estudar. Então, hoje o Ótimo. dinheirinho que eu tenho está no CDB. Então, eu já estou criando essa fidelidade de novo com o banco, né? Então, para voltar a ter essa confiança, para eu ter um cartão de crédito, mas com moderação, né? Mas estou conseguindo viver aí desde 2023, né? Aham, desde o começo de Sem cartão 2023. de crédito, gente. Então é possível. Não é impossível, né? Não, Justamente, não é impossível, né? não é. Então,
Esse ano já fiz algumas viagenzinhas mesmo devendo, que fazia parte do lazer lá no envelope, né? Não fui para grandes lugares, mas fiz os meus passeios, né? Esse ano eu já estou viajando de novo, já vou para É fora. algo de muita prioridade para você também, que a gente É, sempre falou desde o início. Aline, eu tenho como prioridade viajar, e porque você tem gente estava que não cumprindo tem, né? Então, assim, exatamente. cada um tem uma prioridade. A minha prioridade sempre foi viajar, eu sempre viajei muito. Então, tá retomando isso de uma forma, né? É, bem, e sem cartão de crédito. Então, assim, tá tudo bem. E outra coisa mais importante, aí você fala assim, nossa, Letícia, mas nesse intervalo de tempo você não passou uns perrengues? Passei. Só que assim, você consegue visualizar antes que o trem piore. Você consegue Exatamente. falar assim, nossa, eu exagerei. Nossa, eu exagerei. E Aí você dá uma agora? retomada, é igual a dieta, né? É igual a Sair dieta. da dieta. Não, pera, eu preciso retomar a dieta, mas você tem a consciência que você precisa voltar e fazer a tarefinha de casa. É isso também que eu acho que eu já até voltei a falar com você depois enfim, falando assim, Aline, é impressionante como você consegue ver que você pulou o corguinho mais do que as pernas e consegue retroceder, né? Consegue voltar atrás. Porque você Exatamente. percebe as coisas, você tem é como se abrisse sua visão para aquilo, né? Então é isso. Tá ótimo, te agradeço muito por esse bate-papo. Parabéns pela sua trajetória. Primeiro, parabéns pela decisão lá atrás de tomar para mudar. Então, Sim, segundo, parabéns pelo seu envolvimento no processo de mentoria. Parabéns porque você seguiu o passo a passo. Para mim, isso é o mais importante. Não adianta a gente tomar uma decisão e depois a gente escapulir e não fazer o que deve ser feito. é, Você é, fez as tarefinhas de casa, que eu falo assim, tudo o que precisava fazer foi feito. Por isso que você teve esse resultado que você teve. É muito bom a gente pontuar isso, porque eu não faço milagres. Não tem uma sim, varinha de condão onde eu faço pilim-pim-pim, vai me sair todas as dívidas. Precisa ser feito passo a passo. Então, o método é um método que realmente funciona, seguindo o passo a passo. Então, te agradeço muito pelo bate-papo, pela confiança no meu trabalho. Nós estamos juntas até hoje. O que você sim. precisar, você pode contar comigo, tá bom? Ô, Aline, eu que agradeço, viu? E só reforçando o que você falou. É igual, vamos supor, eu vou no nutricionista, ele me passa uma dieta, eu tô É, pagando para aquilo. Então, assim, eu não vou fazer, eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, depois não adianta falar assim, mas eu fui no nutricionista e não emagreci. Ué, mas você fez, você seguiu certinho o que o médico falou, o que o nutricionista falou? A consultoria com você é da mesma forma. A pessoa tem que estar, de fato, disposta, né, a disposta, seguir aquilo. justamente. Porque senão realmente nada dá certo. Não é só a sua consultoria, nada dá certo, né? Nada dá certo, justamente. Então, muito obrigada, tá bom? Obrigada a você, que Deus te abençoe, viu muito. E eu espero que esse vídeo ajude várias pessoas que estão aí angustiadas, tristes, né, com peso nas costas. E, e não e não perca tempo, gente. Lógico, não é tarde, mas assim, eu acho que a paz da gente, né, Não tem deitar no travesseiro e ter aquela paz é muito bom. E eu fiquei muitos anos sem, né? Só quem passa sabe. Exato, é Então é verdade. isso.